monte de queixas folhas, né? Se é que posso falar assim. Mas, e que a gente começa a perceber que a gente já não está mais sozinho. Eu achei que as sementes que eu plantei lá atrás, eu não ia ver isso desabrochar em uma ação realmente que eu pudesse falar, não, isso realmente é educação ambiental crítica. Eu achava que eu não ia ver isso, né? Justamente por essa desconexão que a Ana trouxe, né, das pessoas que não compreendem que educação ambiental é um processo, né? E aí eu falei, mas tudo bem, vamos plantar sementes, que uma hora essas sementes vingam e a gente vê essas árvores crescerem e se transformar naquilo que a gente espera, né? Ter transformação, ter mudança de comportamento, mas é uma luta árdua, né? Mas eu tive a sorte, o prazer, sei lá o que Deus, o universo contribuiu e conspirou, que no litoral do Paraná, depois de 20 anos, a gente conseguiu ter uma oportunidade que veio através de uma câmara temática de mineração da APA de Guaratuba, que falou assim, gente, mas espera aí, tá errado isso, né? Educação ambiental, a gente precisa entender os problemas, os desafios, as potencialidades para a gente saber o que pedir, saber o que fazer e para realizar uma gestão de um território que ainda tem áreas naturais, né? E tem áreas naturais com pessoas, com empresas, com mineradoras, com portos, né? Com vários desafios. E aí um grupo de 37 instituições, encabeçado pela pela chefia da APA de Guaratuba, né, pelo IAT e pelo ICMBio, pelas chefias do Santilé e do Guaricana, naquela época, em 2021, falaram, não, vamos elaborar um documento, vamos dar um passo atrás do que veio a ser uma solicitação de licença, licença não, de uma continuidade para fazer a mineração de uma mineradora que se chama Nova Prata. Eles queriam, né, continuar, né, renovar a sua licença, e eles falaram assim, não, vamos fazer lixeiras, vamos fazer outdoors, palestrinhas, e o povo lá falou não, né, os conselheiros falou não, vamos elaborar um documento que a gente consiga entender os problemas, os conflitos desse território, para quando vierem ações de educação ambiental, que elas venham mais assertivas, né? E esse grupo, em 2 anos, construiu um documento, acho que não vai dar para enxergar direito, mas ele é um documento chamado PPP Guaratuba, do território da APA do Guaratuba, porque se entendeu que desse território as unidades de conservação são espaços educativos, e todo espaço educativo precisa de um PPP, que é um projeto político-pedagógico. Então, essas 37 instituições se reuniram e, através, e não só para elaborar um documento, mas o próprio processo de elaboração desse documento foi mediado pela educação ambiental. Foi um processo de formação, foi um processo educativo e que gerou pertencimento. E nesse documento, ele foi embasado dentro das políticas públicas de educação ambiental, né? Tem os princípios, tem as diretrizes, tem 25, tem os objetivos específicos, tem 25 ações que agora começam a ser implementadas. Mas para que esse documento não ficasse engavetado, que era a preocupação quando o grupo terminou de escrever, foi montada uma rede dessas instituições e que cada vez está crescendo mais para que essas ações sejam implementadas de fato. E aí, alguns projetos, a gente está num momento muito oportuno, porque, bem como foi falado agora, né, não existe, se não existe dinheiro é porque não é importante, né? Então, a gente tem dinheiro sendo implementado para que essas ações possam acontecer no território sul aqui do litoral do Paraná. E por quê? Porque existe uma pressão dos atores que se uniram e institucionalizaram esse documento, né? Eu acho que aqui é a diferença.
Quando fica só na base de pessoas querendo fazer alguma coisa, é mais difícil. Mas quando passa a ser, a instituição abraça, né, essas ideias, essas causas, essas ações que precisam ser feitas, né, e com a intencionalidade de transformar alguma coisa, acho que o processo ele flui. E com isso foram elaborados ações de formação, de capacitação. Essa rede, ela leva esses princípios, essas diretrizes, essa articulação e mobilização agora de mais comunidades, porque da construção desse documento nós tivemos comunidades tradicionais, associações, mas não de todo o território, né? Não tinha como juntar todo mundo no momento, porque as pessoas também não acreditam, né, que aquilo vai dar certo. Algumas instituições, algumas pessoas precisam ver para crer, né? Então, para a implementação desse projeto, que finalizou em 2024, de 2024 a 2025 foi feito um diagnóstico, que era uma das necessidades apontadas aqui nesse documento, para levantar as comunidades tradicionais desse território, para a gente poder trabalhar com justiça socioambiental, né? E para fortalecimento dos espaços de participação. Então, a partir disso também, depois desse levantamento, uma das instituições da rede conseguiu aprovar um projeto também no TAG, que foi o Diálogo C, que foi um projeto para dar conta do primeiro objetivo desse documento, que seria promover a educação na gestão ambiental pública por meio de processos críticos e participativos e que promovesse uma formação continuada, né? Capacitação, comunicação, mobilização social para uma atuação mais qualificada nesses diferentes espaços de tomada de decisão e participação, que seriam, nós começamos pelos conselhos das unidades de conservação e pegamos também o conselho de uma comunidade, né? E com isso, nós fortalecemos 6 unidades de conservação e mais uma comunidade através de uma capacitação de pessoas, né? Atores, sujeitos da ação educativa, como a gente chama, e atores estratégicos desse território, para que eles entendessem, fizessem um estudo mais aprofundado dos problemas, dos conflitos e das potencialidades e elaborassem planos de intervenção, com uma pequena verba que a gente deixou destinado para essas unidades de conservação, mas que fosse feita dentro da realidade e da demanda de gestão dessa unidade de conservação, para a conservação da biodiversidade. E cada unidade ela detectou um problema entre muitos existentes, priorizaram e desenvolveram suas propostas de ações. Então, o nosso público, né, foram essas pessoas que participaram desses GTs territoriais, que nós chamamos, para entender seu território, para mobilizar mais pessoas e para fazer daí, no caso, ações pontuais que pudessem estar articulando e mobilizando mais atores, né? Então, agora, foi um sucesso, né? A gente conseguiu resultados fantásticos, da melhoria do diálogo para a renovação do termo de compromisso do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, por exemplo, que é a ação de intervenção que nós fizemos para melhorar a comunicação entre pescadores, pesquisadores e gestores, realmente surgiu efeito na hora de renovar esse termo de compromisso, que já tinha se passado 7 anos. Foi feito cartilhas para divulgar o plano de manejo do Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang para as comunidades, construído com as lideranças dessas comunidades, pensando numa forma de como falar uma linguagem mais adequada para que eles pudessem entender.
Foram feitas reuniões de diálogo para tentar aproximar a gestão dessas unidades de conservação de comunidades mais distantes, né, dos conselhos já existentes. Foi formado dois conselhos, o Conselho da APA de Guaratuba, o Conselho da APA do Boguaçu. A APA do Boguaçu foram mais de 250 pessoas da comunidade caiçara, extrativistas que vieram e pescadores que vieram e entenderam o processo e entenderam que o espaço de participação deles é o Conselho da Unidade de Conservação. Então, assim, está sendo um processo muito bonito, porque não é uma instituição que está indo lá fazer, gente. Quem está executando a ação é o Mater Natura, do qual eu faço parte, mas o Mater Natura sozinho não ia conseguir esses resultados, né? Esses resultados é porque a gente tem 37 instituições, ou mais agora a gente tem mais que 37 instituições apoiando, falando, articulando, mobilizando, colaborando, né? Falando de boca a boca, e isso está indo, e a gente está cada vez mais obtendo resultados positivos de participação e empoderamento, principalmente de comunidades tradicionais. Agora, para dia 1º, a gente vai ter a autoidentificação da comunidade caiçara do Cabaraquara. Mês passado, nós tivemos da comunidade pescadores de Caieiras, e tudo isso frente a esse movimento de rede, né? E o mais impressionante, que a gente achou que ia demorar muito para acontecer, era a institucionalização desse documento pelo governo do estado, pelo IAT, né? Porque ele vem para que as empresas que queiram fazer licenciamento, as propostas de educação ambiental que elas têm que desenvolver, elas têm que ser embasadas por esse documento e elas têm que ser acompanhadas pela rede. E a gente achou que isso ia ser muito difícil de acontecer, e, na verdade, está acontecendo. Está acontecendo com a ponte, está acontecendo com outros empreendimentos, né? E isso é muito gratificante. Então, quando a gente vê as universidades abraçando o documento, levando a cartilha e falando, essa ação contribui para a implementação desse documento, porque foi um processo de construção conjunta, a gente começa a entender o que é educação ambiental, o que é um processo educativo, que começa a ver essas mudanças, essas transformações. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para trazer, né? Convido a todos que queiram conhecer, né, o documento. A gente tem essa versão pública, que é uma cartilha mais simplificada, de 50 e poucas páginas, mas o documento ele tem mais de 200 páginas, com vários problemas, vários conflitos detalhados, assim, sabe? E construído por gente que está no território vivendo aqueles problemas. Então, acho que essa é a beleza desse processo, né? É você juntar as pessoas e elas entenderem a realidade de um território, terem oportunidade de adquirir conhecimentos, habilidades, né? E conseguir desenvolver ações mais para frente e com dinheiro, né? Com dinheiro que a gente, nesse momento, tem, que veio de uma ação terrível, que foi o derramamento de óleo em 2001 pela Petrobras, e que agora esse dinheiro está sendo aplicado em prol dos municípios aqui do litoral para a conservação da biodiversidade. Então, a gente está num momento propício, por enquanto, que agora a gente tem eleições, né? Dá até medo de pensar nisso, mas não vamos pensar neste momento, né? Vamos continuar aqui, porque independente do que vir, a gente é forte quando a gente está juntos, né? Então, acho que era o que eu tinha para trazer para vocês. Mas eu acho que é importante, Renata, muito obrigada. Eu acho que é importante a gente contextualizar o momento que a gente vive, sabe? Porque, assim, a gente teve um processo de acabar com todos os órgãos ambientais, de acabar com toda a política ambiental do que ainda, né, foi construído nesses anos todos aí, durante vários governos, que foi conquista, que é a gente dá um passinho para frente, dois para trás, um passinho para frente, dois para trás, mas que foi tirado completamente no governo passado essa possibilidade da gente.
né? E assim, o que a gente retrocedeu foi bárbaro e que a gente conseguiu avançar, né, nesse governo. Eu acho que mesmo que com todas as dificuldades que a gente não estaria hoje nos territórios, a gente não estaria hoje fazendo essa retomada se não a gente tivesse com um governo, se a gente não tivesse um governo popular. Então, é bom a gente contextualizar o governo que a gente está e a possibilidade que a gente tem de avançar, sabe? É Eu acho que bem, foi bem tão importante a terrível gente. o que aconteceu, né? A gente pode encarar assim que toda crise gera uma oportunidade. Eu acho que foi tão terrível o que aconteceu que as pessoas tiraram força, sei lá da onde, e isso gerou É, uma mobilização muito maior, né? Então, às vezes, eu prefiro encarar na vida que há males que vêm para bem, né? Eu sou é, dessas que prefiro olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio, né? Mas é isso é mesmo, isso aí. Débora, você tem total razão. É isso. Eu acho que a gente, só para guiar o nosso debate, a partir da fala das companheiras, nós temos aqui, seguindo as orientações aqui para a realização do pré-fórum, a gente agora vai guiar, então, o nosso debate aqui, é, pensando nos desafios socioambientais que a gente tem daqui para frente, né? A partir dessa contextualização que a Ana e que a Renata fizeram, né, do ponto de vista da política pública, do que está acontecendo, né, né, que a gente tem avançado muito também, né, porque aqui no estado também é uma dificuldade, porque eu saí da sede o ano passado, saí da escola o ano passado, e o que a gente viu, o que a gente vê na escola é um retrocesso, assim, bem grande comparado aos governos passados, sabe? A gente não tem política de educação ambiental para dentro da escola pública, não tem. Essa é a verdade. Existe uma tentativa para colocar, eu não vou dizer que é culpa das colegas que estão na CED hoje, porque é como a Ana colocou aqui, é muito da vontade de quem está na gestão. E a gente sabe que a forma de quem está na gestão, que as coisas não acontecem, não é prioridade a educação ambiental nessas escolas, nas nossas escolas, infelizmente. Então, além de todo o retrocesso que a gente vê aí na área ambiental, né? Mas, apesar de tudo isso, a gente tem que debater, então, com a fala dos nossos companheiros, debater os desafios socioambientais do território. Então, quais são os desafios que a gente tem daqui para frente? O que é que a gente, a partir das falas de vocês, o que o coletivo aqui todo identifica como desafio, o que são prioridades, né? Acho que é bom a gente trazer isso agora no nosso debate. Quem vai se inscrever, está aberto o debate. Pode falar, gente. Eu não consigo ver todo mundo, mas vocês podem falar que a Ana e quem está mais vendo todo mundo aqui pode ajudar. Quem que quer começar? Oi, Débora. Então, acho que, né? Está aberto. Então, talvez seja eu, né? Já cumprimentar a colega do Mater Natura que eu conheço, a Ana Trovão também conheço de muitos anos. A gente não está no terceiro setor, mas eu trabalhei no terceiro setor, uma instituição que encerrou as atividades, aí todo um processo. Então, a gente vê de vários pontos de vista, também não atribui a culpa ou a responsabilidade às colegas da educação, e nem nenhum outro coletivo, porque educação ambiental também tem diferentes atores, né? Tem várias pessoas que se colocam nisso e criam suas próprias metodologias. Eu acho que uma coisa muito importante, já do que a Ana falou, é essa comunicação institucional. Então, o que eu posso trazer é que ela não se processe, porque a gente fez trabalhos e chamou outras instituições, recebeu respostas positivas, fez trabalho assim que tinha conexão. Que essa conexão e a comunicação também se mantenha conosco, porque às vezes você mobilizar e articular, né, e fazer as atividades depende muito da nossa comunicação. Então, por exemplo, a gente é acessado por várias pessoas que pedem atividade, e aí tem a confusão que a gente é ONG, por exemplo, mas
tem o principal ponto de que chega muita demanda e daí você faz as articulações. É uma demanda rápida, a articulação é um pouquinho mais lenta às vezes, mas tem ótimas respostas institucionais. Então, uma das provocações é que não essa questão da comunicação sempre comece pela gente, que seja boa nessa essa articulação para avançar. Uma revisão de conceitos também sobre como que você coloca lá atividades sem fins lucrativos, daí tudo parece que é feito de graça, por exemplo, que não tem dinheiro, nenhum recurso, e as pessoas entendem isso e acaba até pesando na comunicação por entenderem, às vezes, que aquilo não tem um valor definido. E, na verdade, elas têm, né, recursos direcionados. Se for uma instituição, ela tem, inclusive, o reporte disso, né? Tem a parametrização. Então, pensar muito como que a gente comunica, porque, às vezes, as instituições operam por uma lógica social e a institucionalização é uma lógica capital. Então, você pega governos que processam de um jeito, e daí a última coisa para pontuar aqui, né, ver o que os colegas imaginam também, é a questão desse acesso que está conectado com comunicação. Você tem editais, eu estou dizendo positivamente que a gente fez articulação positiva, teve muita representatividade, entrou em editais, tudo certinho, legal. Mas, às vezes, para a comunidade de agricultores, tem lá um edital técnico que coloca critérios, assim, em linguagem, e daí não aceita apoio, suporte, consultoria nem voluntária, que para eles acessarem, inclusive comunidades tradicionais, não bate a linguagem, então tem que ter um respeito à linguagem para que se acesse isso. A gente teve numa palestra conjunta lá que você participou, tinha um fundo lá, né, de proteção hídrica de 50 milhões, que é um tijolo. Então tem as ferramentas que devem ser desenvolvidas por quem está dentro de instituições aquelas maiores, né? Tem instituições grandes que daí tem um guarda-chuvas, impactantes, enfim, tem uma série de outras aí. Mas a parametrização do fundo por si só, ou a instituição legal de um fundo, só um instantinho, ela deve pressupor também os mecanismos de fluxo desse fundo, porque senão é um elefante branco, né? Fica o recurso lá, né, para atender várias pessoas. A gente teve parceria também com a Força Verde, já deixo o agradecimento que a gente já fez ótimas parcerias também, solicitações atendidas. Então é isso, também a questão de linguagem, acesso, e tem tudo a ver com comunicação. Então, que a articulação seja bem feita a partir da gente, que a revisão de conceitos expostos, e as formas de acesso para que não adianta ter políticas públicas que elas sejam ininteligíveis, que não dê para se interpretar o que está dizendo, ou que não tenham acesso à facilidade para você entender e chegar até lá. Ótimo. Muito obrigada, Rafael. Quem é o próximo ou a próxima? Não Oi. consigo ver. Oi, Débora. Oi, quem está falando? Oi, Adriana. Fala, minha querida. Então, Pode falar. foi muito interessante as duas falas, né? E da Ana trazendo todo esse quadro, né, de falta, né, de comunicação institucional, né? Em alguma medida, a partir da universidade, a gente percebe isso. E esses dias eu fui convidada para fazer uma fala numa UTFPR, eu acho, né, para falar da política, né, de educação ambiental, da atualização que teve em 2024, e o objetivo era como que a gente faz para trazer essa atualização para os currículos da universidade. E no mesmo sentido que a Ana coloca, a gente percebe que nem a própria política de educação ambiental, de fato, não chegou e não foi implementada na universidade. Quanto mais agora a sua atualização, não é? Então, eu penso que é uma questão bem importante, né? Como se a gente tivesse, né, nesse aspecto, quase na estaca zero, claro, ter uma política de educação ambiental, né? É muito importante, mas a gente não consegue fazer ela chegar onde ela deve chegar, né? E na universidade acontece bem isso. E o reflexo disso também eu penso que são nas escolas, né? Eu venho trabalhando com as escolas e a gente percebe que aquelas ações ainda pontuais, às vezes conservador, acaba que prevalecendo,
né? Claro que algumas mudanças ocorreram, existem muitos projetos, né, que ocorrem, mas por esforço individual, né, de alguns grupos, de algumas pessoas. Por outro lado, no Paraná, sim, a gente percebe um retrocesso em termos de educação básica, assim, sem precedentes, mas algumas brechas contribuem para que a gente faça um pouquinho mais, né? Que no caso eu faço parte do NAP Paraná Faz Ciência, que está em escolas do Paraná todo, e por aí a gente vê, né, que estão ancorados em algumas universidades que têm educadores ambientais e que contribuem com o avanço com os projetos nas escolas, né? Mas ainda assim, acaba caindo, como disse a Ana, sobre as pessoas, né? Que nós estamos articulados em rede, tem aquelas pessoas por motivação própria comprometidas e essas fazem a educação ambiental acontecer aonde elas estão, aonde está o seu raio de ação, seja na universidade, na graduação, na pós-graduação ou nas escolas, né? Mas eu vejo que a gente ainda tem muito a avançar nesse aspecto, né, de institucionalizar de fato. Era isso, né, que eu queria dizer. É isso aí. Tem alguém inscrito aí? Não estou vendo. Eu estou querendo me inscrever depois de você, Não então, estou não tô procurando a conseguindo ver. mãozinha e não estou achando. Quem está se inscrevendo? Quem está escrevendo? Roseli? Não, Quem está se inscrevendo? eu queria me inscrever. Ah, Eu Antônio posso Guerra. fazer as tá, inscrições, vai. Guerra, deixa eu só Antônio, ver. Quem é que está se inscrevendo? Antônio da O Guerra se Renata. inscreveu? A Renata. O Antônio da Renata, de quem? Mais alguém? Não? Então segue o Antônio da Renata. Eu ouvi com atenção a falas de vocês e também do Rafael. Então, eu vejo em primeiro lugar, e apareceu aí no nosso diagnóstico também, né, nas respostas, essa dificuldade que eu vejo como um reflexo ainda do desmonte, né, do desgoverno federal passado e estaduais das nossas políticas públicas. Né? Quer dizer, nós conseguimos manter a nossa política nacional, conseguimos manter as políticas estaduais no Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul ainda não tem, por incrível que pareça, né? Foi contratado o SESI lá no Rio Grande do Sul para fazer a política estadual de educação ambiental do Rio Grande do Sul. Vocês sabem o que é isso? Né? Então, a gente avança em algumas coisas e coloca em outras. Agora, por outro lado, uma coisa importante foi a participação que a gente viu na região sul nos conselhos, como nas CIEAs. Então, nós temos pessoas das redes e universidades, tanto na CIE do Paraná quanto na CIE de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para manter o espaço da sociedade civil, porque as redes, né, estão representadas como sociedade civil, né, aí no Paraná, também Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e pelas redes. Mas o nosso poder de pressão, né, ainda continua muito pequeno. Aí acontecem essas coisas que vocês relataram, né? O Rafael, você faz um edital de milhões, mas que o pequeno produtor não consegue nem entender o que está se pedindo. Né? Então, aí acabam empresas ou organizações de fora acessando esses recursos. E quando tem, a gente teve o exemplo aí no Paraná, né, Débora? Tivemos aí R$ 1 milhão para o Plano Municipal de Educação Ambiental e levamos quase um ano para que o edital fosse, né? O Mater teve aí dois projetos aprovados, a SPVS 1, quer dizer, dos 5, mas foi fatiado, né? Depois, conversando com o Paulo, que nós nos demos conta por que demorou tanto para ser liberado o recurso. Porque eles simplesmente, aí veio o desconhecimento da política pública, né? Eles simplesmente elaboraram o edital para estratégias
do plano municipal, mas esse plano ainda não tinha sido aprovado, levou um ano, porque ele tinha que passar pela Câmara Municipal. Olha que absurdo, numa capital, né? E a gente não estava entendendo o que é isso. Aí começou o projeto, né, Débora? Aí começa uma série de coisas, não se tem autonomia para tanto para gerir o recurso quanto para se se conseguir realizar as ações previstas no próprio cronograma. Estou exagerando, Débora? Não, né? Renata também. Então, a gente está convivendo com os absurdos na cidade, no campo, aí, né, Rafael? Que mostra, né, desculpe a palavra, mas a incompetência, né, da coisa pública de entender e fazer a gestão da própria política pública. Quer dizer, colocam pessoas despreparadas que não têm conhecimento nenhum e acabam, né, prejudicando o próprio processo, tanto na elaboração do edital, quanto, né, na liberação das equipes para poder fazer o trabalho junto às comunidades, junto às escolas. A Débora lembra, né? Nós quisemos colocar o projeto, né, para trabalhar com as escolas. Não, 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 as escolas não pode, né? É só a escola lá da sustentabilidade que pode trabalhar com as escolas. Mas que absurdo! Enquanto a Política Nacional de Educação Ambiental está o MMA e o MEC, em Curitiba, a Secretaria de Educação não conversa com a Secretaria de Meio Ambiente. Quer dizer, que política pública é essa? Né? Quer dizer, não espelha a política nacional e muito menos a estadual. Né? É Então, verdade. são obstáculos que a gente precisa, né, levar para o fórum, está lá, né, o órgão gestor vai estar lá para que a gente atue com mais energia, né, sobre os gestores públicos, né, para que esses absurdos aí não aconteçam nas capitais e também no interior, né, para que as polícias. Já era difícil conseguir recurso. Quando se consegue, não se consegue acessar esse recurso ou dar continuidade. Era isso. Ok, obrigada, Guerra. Quem está inscrito agora? Agora sou eu, Não Débora. estou vendo Renata. aqui. Pode falar, Renata, Débora. Então, acho Pode, que pode falar. posso falar, né? Então, eu estava pensando aqui, né? Sim, Eu trabalho com a educação não formal, né? Eu trabalho com comunidades, comunidade de conservação, e o que a gente percebe de os grandes desafios socioambientais, eles vêm das pressões existentes nas áreas naturais aqui desse território, que são os grandes empreendimentos, né, que vêm através do interesse, né, dos que estão no poder. Tem a especulação imobiliária, que é muito forte aqui, e a crise climática que a gente está vivenciando, né? Com chuvas torrenciais e muito carregadas que chove muito em pouco tempo, né? E aí, pensando nisso, né, esses são os grandes desafios. E, e a gente entende que para conseguir, apesar de ser um desafio, tem um ditado que fala assim, quando a água bate na bunda, a pessoa aprende a nadar, né? Então, como isso está sendo uma pressão muito grande, a gente está percebendo que as próprias comunidades, as próprias ONGs, os técnicos das prefeituras, né, que são os nossos apoios, que são as pessoas com que a gente pode contar, eles estão percebendo que está na hora de tomar frente, de se empoderar, né? De tomar frente para barrar essas coisas, né? Para exercer o seu direito. Então, eu acho que a cidadania está começando a crescer aqui no litoral e a gente está incentivando, né, para que tenha esse empoderamento das comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, porque se a gente não tiver controle social, vai ser muito difícil a gente ter justiça socioambiental, né? E ter
essa pressão toda, né? Então eu entendo assim que o pior de tudo é essa pressão enorme dos grandes empreendimentos e da especulação imobiliária. Eu acho que esses são os principais desafios socioambientais e fazer com que as comunidades elas percebam que ser comunidade tradicional é importante, é bom, porque muitos deles ainda conseguem se esconder, achando que ser caiçara é algo pejorativo, né? Então, mas a gente está percebendo que isso está mudando, não é na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas ela está acontecendo, né? E também a gente tem uma atuação maior do entendimento dos programas de governo, um entendimento melhor de políticas públicas. Eles querem entender como é que isso acontece, como é que isso se processa, como é que eles colaboram para cuidar do território deles. Então, apesar de ser um grande desafio, acho que as pessoas estão começando a acordar nesse momento, e isso é propício, né, para a gente sempre trabalhar a articulação e mobilização dessas comunidades. Acho que era isso que eu queria trazer para debate também. Está com o microfone trancado, Débora, tem que abrir para falar. Aí. Mais alguém inscrito, pessoal? O Rafael e a Soriana. A propósito, Soriana, qual o seu sobrenome para a lista de chamado presença? Oi, meu sobrenome é Soriana Rosa Boico. B de bola, O-I-K-O. O-I-K-O, pronto. Isso. Daí eu levantei a mãozinha por nós dois, que a gente trabalha conjuntamente, e a questão é justamente acompanhando o que o colega falou, do agente público que não sabia lá a formulação, os editais e leis, como a configuração da política também devem ser criadas regras para isso. A gente costuma dizer assim que a gente não pode dizer num trabalho educativo que a gente não sabe, se a gente for educador. O que está fazendo, por exemplo, tem metodologia, plano de trabalho, tem toda uma qualificação para você poder, publicação em diário oficial, essas coisas, que você faz para poder ter uma atuação muitas vezes. Então, o gestor público, nesse viés da política, secretário, seja lá quem for que esteja compondo as equipes, não pode alegar desconhecimento, até por questões legais, mas tem que ter ferramentas para reforçar isso. A gente fala que o advogado também sabe duas vezes, né? Sabe a lei, então a punição, né, tem que ser bem pensada para quem conhece bem. Seria basicamente isso. A pessoa tem uma posição técnica, né, ela não pode alegar desconhecimento, ela tem que compor esses materiais, e daí, se isso acontece, tem que legalmente ter as ferramentas lá prévias, vamos dizer assim, vai fazer lá a escrita do edital. Então, né, o técnico está se obriga, é muito complicado dizer, mas ele tem a incumbência, né, de formular materiais ou regras que possam estar sejam convergentes com o atendimento das diretrizes ambientais, de sustentabilidade, entre outros. Seria isso. Isso aí. Se não tem ninguém inscrito, eu queria Mais comentar alguém? algumas coisas. Se não tem Aí ninguém eu só inscrito, eu queria queria, comentar. Ana, só um minutinho, eu só queria corrigir um equívoco meu aqui, né? Eu falei que Curitiba não tinha plano, tem plano, não tinha o programa municipal de adaptação ao clima, tá? Desculpa. Eu queria comentar assim sobre algumas questões, né, que vieram à tona que me chamaram a atenção, que a primeira é essa relação entre empresas privadas e entidades públicas que o Rafael trouxe, né? Porque em via de regra elas têm um desafio, que são lógicas diferentes, ritos, mitos e tempos diferentes, que eu não vejo uma solução fácil, né? Porque a burocracia estatal ela tem um sentido de preservar o erário, né, público,
Então, ela tem preocupações que talvez possam ser menos pesadas quando a instituição não é pública, né? É uma articulação difícil, porque eu trabalhei nesse contexto. Eu era da Sanepar, tinha uma empresa que, que trabalhava comigo no Museu Planeta da Água, que era privada, e aí o ritmo deles e a aspiração de fazer as coisas não condizia com a nossa capacidade de execução. E aí ficava uma situação muito estranha, porque parecia assim que a gente estava de má vontade para eles, e para nós parecia que eles não entendiam o contexto que eles estavam. Então, vai ser um desafio, eu acho, sempre construir esse diálogo, né, entre essas duas lógicas, porque dentro de uma empresa pública ou dentro de uma instituição pública, a gente não pode fazer o que quer a hora que a gente quer. A gente tem um protocolo que nos atrasa, né? E atrasa muitas vezes, né? E eu acho que a Renata deve estar sentindo isso também lá com o Taj. Muitas vezes, assim, quem está do lado de fora não consegue entender esse ritmo que a gente tem, e tão pouco a gente, para te ser bem franco, Rafael. Acho que você traz um outro tema importante, que é a questão da forma como as coisas são escritas, né? Eu já tenho militado há alguns anos num movimento que chama Linguagem Simples, que é um movimento que nasceu na Inglaterra, porque algumas pessoas não conseguiam acessar seus direitos à atenção primária porque não entendiam os documentos, né? Por outro lado, como acadêmica, eu acredito na rigorosidade. E por isso que eu acredito tanto também no movimento de linguagem simples, porque a ideia aqui não é tratar o interlocutor como alguém que é incapaz de entender, mas escrever de uma maneira clara o suficiente para que seja compreensível para todos os públicos, sem perder a densidade daquilo que está sendo dito. Isso vai contra isso é muito importante, já é lei em São Paulo, em alguns países, principalmente dentro da esfera pública, que se escreva da forma simples. A gente precisa começar a exercer isso em todas as nossas dimensões, na minha opinião, desde escrever o relatório até, né, se perguntar assim para se ele é legível, né? Que eu acho que para mim um dos grandes exemplos que a falta da linguagem simples traz é assim, é quando você tem, por exemplo, uma situação em que tem um advogado, um juiz e um solicitante. A única pessoa que não está entendendo o que está sendo dito é a vítima, né? É, ou o acusado, vai. Né? Então, faz parte, inclusive, acho que de da justiça as pessoas serem capazes de ler e compreender aquilo que elas estão lendo. Mas isso não significa tratar as pessoas como se elas fossem intelectualmente inferiores e infantilizá-las. Então, é um exercício profundo e difícil, né? Que requer formação da gente. Porque senão a gente cai na aguinha, sujinha, entendeu? E isso aí é colonialismo. É colonizar o Claro, outro, é tratar o outro como se ele fosse, né? claro. Oi? Claro, não, eu estou concordando com você. Né? Então, se a gente, é aquilo que a gente falou, a gente tem que fazer aquilo que a gente diz. Se a gente não vai colonizar, a gente não pode tratar o outro como se o outro fosse, né, menos capaz de compreender. Ao mesmo tempo, não vai falar como se você estivesse discutindo física quântica com um doutor de Harvard. Então, é essa a ideia, né? Nós Também. estamos. Tá. Oi? Fala, Não, Debs. falando. Depois de você, eu estou me inscrevendo. Tá. Não, só ia comentar aqui a questão também que a Adriana trouxe sobre como é que isso chega na universidade, ou se chega na universidade, ou se não chega na universidade, né? Mas também o que chega na universidade, né? Porque quando chega numa visão talvez assim muito da gestão ambiental, né?
E isso também é uma preocupação que eu tenho, assim, ó, o que chega, como chega e o que a gente reproduz. Tinha mais uma coisa que eu tinha pensado, mas eu esqueci, porque eu sou TDAH e as coisas somem. Eu acho que é aí, eu vou parar. Depois, se eu lembrar, eu retomo depois da Débora. Eu acho que tem uma questão nesses contextos todos aqui que foram trazidos, que é assim, muito que tem também, a gente está vendo aí, tem muitos editais, né, acontecendo aí, muitos projetos, muitas instituições, não só o governo, mas muitas instituições lançando editais, lançando recursos para né, para editais, para ação nos territórios. E assim, agora com esse novo momento, né? Novo, não é novo, né? Mas com esse momento que a gente está vivendo agora de educação ambiental, climática, eu acho que isso tem trazido um desafio grande para a gente, com relação também a ouvir, porque essa escuta ativa, a gente, quando vai para o território, a gente precisa fazer, e é isso, a intelectualidade, ela está em todas as partes. Eu acho que a academia, ela faz sistematizar isso do ponto de vista acadêmico, com rigor acadêmico, enfim, mas as comunidades que estão lá é que vão nos ensinar o que é que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito. Nada melhor do que a gente escutar esse povo que está lá para poder dizer o que é que tem que melhorar, né, de que forma que tem que ser feito. E, afinal de contas, também tem a questão da justiça ambiental, da justiça climática nisso tudo, né? Porque, ao mesmo tempo que eles contribuem, que eles podem contribuir, que eles podem colaborar, a injustiça ambiental chega neles da forma mais terrível, né? Da forma mais excludente e perversa também, né? Do ponto de vista de que essas comunidades, sim, são afetadas mais de perto do que outras. E especialmente as mulheres, né? Que estão à frente de todos os processos aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, da mesma forma, como foi falado diversas vezes sobre a linguagem, e nós estamos lidando agora, nós estamos tendo que ir para o território com esses processos aí de educação ambiental climática e de constituir os coletivos socioambientais, e a gente tem trabalhado muito com educação popular. E a educação popular é isso, é escutativa, é saber você compreender as linguagens e levar fazer essa comunicação que não é uma comunicação violenta, mas se você decifra, né, muitas vezes as palavras e traz essas coisas mais de uma forma compreensiva para as pessoas também, é isso que a gente precisa estabelecer, é isso que a gente precisa levar, né? Precisamos nos apropriar desses conteúdos e especialmente do que já dizia Paulo Freire, né? Eu acho que os ensinamentos do Paulo Freire, eles são muito ricos especialmente nessas horas. Então, outros autores aí já têm ido no mesmo caminho, mas eu gosto muito de citá-lo porque é ele que é a referência para a gente quando a gente fala de educação popular. Então, eu acho que a educação ambiental, ela tem que, né, quando ela vai para o território, ela tem que ir com essa preocupação da linguagem, mas qual linguagem, né? Então, não é só botar sinônimo aí, mas falar com as palavras deles, ouvir, né? O nosso ouvido tem que estar preparado também para decifrar, para aprender, né? Eu acho que essa forma amorosa que a gente tem que fazer com as pessoas é que a gente pode, muitas vezes, mudar alguma coisa, né? Eu acho que a gente é parte disso, acho que a gente não é tudo, muito pelo contrário, eu acho que a gente está lá para aprender também, muito mais para aprender. Mas é isso.
Gente, nós estamos chegando no nosso tempo aí, são 21h21. Mais alguém quer fazer uma fala aí? Eu não sei se a Aninha conseguiu passar aqui no chat a lista de frequência, porque a gente precisa botar a lista de frequência aqui. Tem alguém inscrito? Rafael já falou. Mais alguém? Ana, você quer botar a lista de frequência? Débora, eu peguei os nomes na lista e fiz um arquivo. Ah, pois é, eu não sei como é que faz isso. Ó, o Rafael está se inscrevendo. Fala, Rafa. Oi, Desculpe, Rafael. caiu aqui, eu tô com 10% de bateria, mas tinha caído, saí sem querer. Era justamente a fala convergente com a tua, Débora, sobre os editais. Não é simplificar demais, é que eles são exatamente o oposto, eles são muito intrincados, né, Ana? Seria isso, eles são exageradamente intrincados, um tangram, um quebra-cabeça, que muitas vezes ali você vê que tem palavras em excesso que, não, na verdade, são redundantes. Então, né, desmontar e tornar eles mais simples, regras claras, né? Que nem as pessoas falam assim, se for pegar o ODS, por exemplo, a gente não entende, mas são diretrizes precisas, isso, igualdade e tal. Então, se você olhar diretrizes claras, elas são objetivas, e tem editais que é o contrário, assim, tem muita informação que, na verdade, né, acaba complicando. Então, não é simplificar exageradamente, desmerecer, mas essa escuta carinhosa e construção de linguagem direta. Com certeza, eu concordo com você. Mais alguém? Alguém pode fazer uma foto nossa? Já fiz, Ana, já já não mandei está pro teu aparecendo, Aninha. Eu já fiz, já mandei para o seu WhatsApp. Já? Então tá. Então é isso. Mais alguém quer fazer uma fala? Nós temos que tirar o representante agora para o fórum. Nós temos uma vaga para o Fórum Brasileiro, para o 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. E aí eu queria saber qual é o método que vocês querem adotar para a gente tirar essa pessoa, quem vocês gostariam de indicar, enfim, para a gente poder pactuar isso aí já de uma vez, para já sair daqui com o nome também, porque o 10º Fórum vai pagar uma pessoa por rede para a rede brasileira, e todo mundo pode ir, todo mundo pode se inscrever, todo mundo deve participar, mas apenas uma pessoa vai ser financiada, vai com recurso, enfim, custeada, exatamente. Então, alguém que gostaria de falar sobre isso? Quem quer ir primeiro? Vamos ver quem quer ir. Eu quero ir, na verdade. Mas eu estou querendo ir. A gente está até conversando na rede PPP Guaratuba, né? Para ver se consegue verba para poder levar pelo menos 2 pessoas. Mas a gente está com um problema de intervenção e estamos sendo, digamos assim, boicotados, né? E por algumas instâncias em relação à educação, à gestão socioambiental. Para ir para o SAPIS, a gente já não conseguiu verba pelo Funbil, verba que estava predestinada para isso e foi cortado. Quem pagou para a gente poder ir foi o presidente do ICMBio, em vez do Funbil, que deveria estar contemplando o plano de ação das unidades de conservação, que tem verba para isso. Nós estamos tentando, né, a minha passagem de mais uma pessoa para ir. Eu falei que estou à disposição, mas não acredito que vão liberar, por fins ideológicos, digamos assim. Mas Que absurdo. eu quero ir. Pois é. Uhum. Não dá para falar muito também, né? Porque eu não posso falar, mas também não posso me calar. Deve falar, que é o lugar.
Não, Aqui é o não posso lugar, falar. Renata, imagina. Eu posso falar, mas não posso dar nome aos bois. Mas eu falei na rede, fiz relatório, tudo. É um processo que vai estar correndo aí. Eu espero que melhore as coisas. A gente tem uma possibilidade Mas, também de ir atrás de recurso, né, para levar mais gente. uhum. Mas, de qualquer forma, a gente vai A tentar esse gente pode. recurso pela rede PPPEA, que vai sair do NGI Curitiba e do NGI Martins, mas a gente está com problema de Aham, liberação para a educação ambiental, porque educação ambiental não é importante para o claro, TAG. exatamente. Para algumas pessoas É. que estão no TAG e tem poder ali dentro. Na verdade, eu acho que essas pessoas reconhecem a importância da educação ambiental, por isso que elas não financiam, sabe? Elas sabem. E aí sabe que muitas vezes com as pessoas educadas, com as pessoas empoderadas, fazendo cartografia social, fazendo ação no território, que as pessoas vão conseguir dar conta de cobrar as coisas, sabe? Então é por isso que eles não nos querem também nesses Uma lugares. É isso. intencionalidade, né? É É isso isso. mesmo, falou tudo. Eu não vejo outra resposta para o edital, para o projeto que nós fizemos lá, né, Guerra? O projeto que nós fizemos lá e até hoje a gente não consegue executar o projeto. 1 ano e meio já, né, Guerra? Não faz 1 ano e meio já do nosso projeto? Ele vai contra os objetivos de quem está no poder. A gente quer empoderar Que as pessoas, a gente absurdo! quer fazer com que elas Que entendam, que elas tenham absurdo! publicidade. E isso é ruim para eles. Chegaram a apresentar no Exatamente. evento internacional, falar do edital e tudo. Ó, Que absurdo. mas, enfim, Mais alguém, gente, quer coloco à ir? disposição. Eu só vou Tá. manifestar, então, nossa posição. A gente tem até uma questão que a gente vai onde que chamam a gente e às vezes não mede assim os esforços. Porém, se a gente conseguir contribuir com a construção dessa lógica prévia, sem ir nesse momento, porque o nosso cotidiano, assim, a gente tem liberdade para empreender e tudo mais, mas os recursos só entram quando a gente tem projeto, né, consegue fazer lá o aporte de projetos. Então, a gente tem que cuidar dos que já têm as demandas, né, por aqui, e fazer esse, que a gente fica no looping, né, entra o recurso, daí aquela coisa. Então, se der para contribuir remotamente, a gente fica à disposição, né, participa de muitas discussões, muita coisa ao mesmo tempo. Tem feira para organizar e tem bastante coisa. Só para não dizer assim, não quer ir, não vai, não. A gente vai. E já foi em vários outros lugares. Mas nesse momento, acho que é importante a gente ter primeiro, essa proteção institucional, né? Até que a gente tenha melhores condições daí para poder seguir, mesmo que tenha lá o subsídio para uma pessoa ir e tudo mais. Tá. Obrigada, Rafael. Mais alguém gostaria? Roseli, você vai? Provavelmente eu vá Você vai para fora? articular aqui na nossa região, né? Nós vamos mobilizar aí Aham. um ônibus, a gente tem um ônibus da rede linha ecológica, nós vamos mobilizar aí em torno de 50, 55 pessoas para participarem. Então, eu já me sinto contemplada. Uhum. Inclusive a Irene, Legal. que é uma das representantes aí da Rea Inclusive, a Paraná lá Irene no é uma fórum, ela dessas vai com vocês, né? 55 Exato. pessoas maravilhosas. Ela Aham. abriu mão aí da passagem dela para ir com vocês, né? Sim, sim. Aham. E ainda tem a Adriana e a Débora. Adriana, você quer ir, Adriana? Ô, Adri. Oi, Débora. Então, A ainda Adriana já estou estava Oi, pensando. indicada, querida. né? Oi, ainda eu vou tentar ir, sim, mas eu acho que com esse financiamento, se é uma pessoa, eu acho que tinha que ir você, Débora. E aí, quem Isso eu conseguir também vai acho. também. Isso eu também acho. Mas lembra, Adriano, que você tem que apresentá-la, é uma das apresentadoras da jornada da Rea Paraná e da Rea Sul, né? Você tem que estar lá. Ela vai pela Rea Sul. Eu e a Adriana vamos pela Rea Sul. Não, a Rea Mas Sul está vai ainda ser bom mais. estar com A Rea vocês Sul, lá.
É É, verdade, Guerra, é verdade. Não, eu vou dar um jeito. Mas eu a acho que Reaçu pela está Rei indo. a Débora já seria muito bom. Sim, você e a Débora. A Reaçu está indo, a Lete e a Maia. E a Ana não vai dessa vez? Você vai, Ana? Aninha, Vou não. Vai não? A Não Ana vou, também gata. seria uma opção, mas como tem um, eu pensei, né? É, É, eu eu acho não assim que acho que eu sou a melhor opção desse grupo, tá? Eu tô Oi? dizendo que eu não acho que eu seja a melhor opção desse grupo, mas estou dizendo que eu quero ir, estou tentando ir pela rede, né? Mas Não, não. não, Eu mas acho não que a acho que Débora, seja a como melhor nossa opção, não. representante, é uma boa indicação. Você é uma boa indicação. Eu não posso ir nesse momento, gata, porque daí pago o avião e estadia e o resto tô sem dinheiro. bom, pessoal, mas aí nós temos que também tirar alguém para suplência. Eu me sinto honrada com a indicação e gostaria mesmo de ir, mas precisamos também tirar alguém para suplência. Quem que se coloque? Pode Ah, ser eu me você, coloco Rê? na suplência, acho legal. Então, Olha, tá. se eu Adriana, puder você tem opinar e como ter ir, voto, Adriana? eu Oi? voto nessa dupla. Se eu me sinto autorizada, lógico, mas assim, dentro de um coletivo, se eu tiver direito a um voto, eu voto nessa dupla aí. Eu Mas apoio, é claro que você tem direito a uma minha filha. então, Débora e Eu Débora quero ter o titular contato. e Renata suplente. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. É, Roseli, eu quero teu contato para colocar você no grupo da REA. Me dá o Eu teu vou WhatsApp, por colocar no favor. chat. Eu vou colocar no chat aqui. Eu tô no celular, tá? Deixa eu ver aqui, cadê o chat aqui nesse negócio? Nossa, eu não consigo ver nada. Olha, eu tô traumatizada, gente, que eu não consegui acessar o Zoom pelo computador. Débora, eu vou passar o telefone dela no teu WhatsApp. Tá, você passa para mim, então, por favor, Rê? Eu consegui ali. Vocês vão com um ônibus daí, é? Que beleza, hein? Nós somos. E assim, gente, acredito que o Mauri falaria a mesma coisa. A gente está tão animado, sabe? E assim, Eu acho que isso também traz um ânimo muito grande para a gente, porque assim. Aqui se faz um bom trabalho, ali se faz um bom trabalho, acolá se faz um bom trabalho, né? E a gente tem que se encontrar, sabe? Tem que se encontrar, porque é isso, a gente é um coletivo. Independente de onde nós estivermos, nós somos um coletivo. E isso fortalece as nossas redes, isso fortalece as pessoas, porque quem faz as redes são as pessoas. Então a gente está muito animado. A ideia o ônibus tem 55 lugares, a gente chama de nave, né? E nós queremos levar a nave com. E aí nós estamos incentivando os municípios também a inscreverem trabalhos para o Fórum Brasileiro, porque isso também vai credenciar esses gestores, né, municipais de educação ambiental a terem ali a sua vaga. Então, tá todo mundo bem animado aqui. Fiquemos todos. E que Que desafiador, né, legal. gente, nessa época de campanha política, né? Quanta ousadia, Demais. quanta ousadia. Mas isso é muito bom, porque é, é um momento mesmo sabe, de apoiar, de dar força, né? Para que esse Mas eu governo acho que tenha. tinha que ser feito. Viu, Rose? Eu acho assim que esse EPE tinha que ser feito antes das eleições, sabe? Pré-eleição. Porque, assim, o fórum ele tem que ter essa possibilidade também de analisar o momento político e de indicar,
sabe? De Sim. indicar a política que a gente precisa, que a gente quer para a educação ambiental, sabe? Porque a gente depende. Dizer que é um momento ruim para a Não, por educação isso que eu falo ambiental, esse momento, que é uma eu acho que é ousadia, muito né, ruim gente? depois. Então, fica naquela Eu acho muito incógnita, ruim né? depois. É, porque Mas eu a tenho uma gente, eu acho que a esperança gente, bem viva dentro de Ah, mim, mas eu viu? acho que assim também tem uma outra possibilidade daí, Débora, que é, bom, o resultado é esse, quais são as perspectivas que nós temos a partir de agora, quais são os desafios que nós vamos enfrentar, quais são as Ótimo. estratégias que nós vamos adotar. Uhum, Então, tem exatamente. seu mérito ser antes, eu concordo com você, mas também acho que tem seu mérito ser depois, que daí a gente já prepara a luta, já vai. Aham. E o fato de E ser mais prévio, fortes você entre também nós, né? busca a validação. Então, a campanha tem que aprovar essas lógicas ambientais. Aí você vai também fazendo uma triagem, porque eles têm que ter um posicionamento também, assina uma carta conjunta, aquelas coisas. é, eu acho que é isso, é o que temos, É e o que tem que temos. lidar com o que temos aí. Mas eu acho que assim, ó, gente, eu quero fazer um apelo aqui a vocês, sabe, que ficaram aqui até essa hora, da gente pegar a réia, gente, e a gente tornar a réia um espaço de debate, um espaço de, sabe, de fortalecimento mesmo, de luta, sabe, para a gente exigir que esses governos cumpram as coisas, exigir que esses governos tenham posição sobre a educação ambiental, sabe, porque não é mais possível a gente viver nesse marasmo. Me dá uma agonia aquele grupo ali, sabe? Com tanta gente boa, de qualidade, e todo mundo de braço cruzado, gente, pelo amor de Deus, sabe? É ruim isso. Eu não sei, Adriana, o que você acha, mas, ai, gente do céu, eu fico assim, indignada, assim, sabe? Fico indignada porque, olha, com tanta chamada que a gente faz, com tanta coisa que a gente coloca, as pessoas não reagem, sequer reagem. Então, parece que está todo mundo assim achando que tudo cai do céu, então nada cai do céu e é tudo terra arrasada, sabe? Então, eu não sei, eu sempre aprendi a fazer as coisas na luta, né? Sempre fui da direção da CUT, da direção da PP, sempre da direção do partido, então eu não vejo outra saída, sabe? Da gente fazer as coisas que não seja com luta, sabe? E, enfim, é isso. Eu quero que vocês me ajudem a, a tornar a réia assim mais pungente, assim, sabe? Mais trazer esse povo para a discussão, porque não é possível. Não sei o que vocês acham. Ele Bom, passa pelo viés da comunicação. É isso, são várias instituições que às vezes não estão respondendo e às vezes estão em um turbilhão. Então, a chamar para apresentação das atividades, às vezes, porque a gente está assim, em comitê territorial, daqui a pouco está em outro lugar, em outro lugar. Eles chamam tanto para realizar as ações que para a gente queria estar contigo, Débora, porque você esteve conosco, daí a gente já está no REA, já participou várias vezes, então queria estar lá, mas a gente tem essa questão. Estou dizendo por mim, porque a gente não se desculpa pelo outro, né? Mas às vezes tem instituições também que ou têm os é seus claro. compromissos, ou tem essa questão de não praticar aquilo que, né? Enfim, né? Então tem que saber quanto que a gente investe nas próprias atividades. É isso. Gente, como é que a gente consegue saber se esse negócio ficou gravado? Porque eu não consegui fazer relatório. Como é que a gente sabe? Aqui está dizendo que está gravando, mas como é que a gente sabe que isso aqui está gravando mesmo? E como é que a gente Depois consegue você a pega degravação a disso? gravação com a. A gente pega a gravação com a Adriele e degrava. Ah, Tá tá. gravado na Beleza, nuvem. então. Então tá, gente. Daí, Tá, Débora, eu então já tá. mandei É bom a gente ter alguém que saiba dessa tecnologia. Tá vendo que tá escrito ali Aninha. em cima Obrigada, REC? viu? Tá vendo que tá É escrito porque ali tá em cima? gravando, né? Isso, é porque tá gravando. Tá gravando na Eu tô. nuvem da Rebeia. Depois é só, Tá, só tá pegar a bom, então. transcrição e arrumar. Uhum. É tudo automático É, agora, vou, Débora. vou fazer isso. Adoro! Sou super tecnológica, amo.
Fique tranquila. Nossa, quem é da Eu que época da Rê, fita, Renata, quem é da época de transcrever as coisas com fita, que ficava vum, 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 Eu também sou né? dessa época. Meu Deus, amo. gente, Tá ó, tudo eletrônico. obrigada, gente, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui até essa hora. Acho que a gente cumpriu, né, a nossa tarefa e quizá a gente consiga estar mais vezes presente, que não seja só esse momento. Acho que a Adriana tem muito para contribuir ainda. Nós temos que lançar o nosso livro, Adriana! É verdade, é verdade. Um abraço, livro. pessoal. Tchau. Obrigada. Um beijo, gente! Valeu, gente. Ótima noite a Obrigada, todos. viu? Gente, Tudo bom ó, para vocês? segunda, Grande final de segunda-feira, 19h30, tem o Pré-Fórum da Resul. Quem puder, passa lá também para apoiar. Vou estar lá. Quando vai ser? Legal, Segunda-feira, né, certeza. Guerra? Segunda, você está no grupo, mulher. 19h30. Ah, mas eu não tenho tempo, meu filho, é muita coisa. Deus me livre, é muito Nós grupo. vamos sim. Vamos uma coisa de cada vez.